Damien fora condenado, a 2 de março de 1757, a pedir perdão publicamente diante da porta principal da igreja de Paris, aonde devia ser levado e acompanhado numa carroça, nu, de camisola, carregando uma tocha de cera acesa de 2 libras. Em seguida, na dita carroça, na praça de Greve e sobre um patíbulo que aí seria erguido, atenazado nos mamilos, braços, coxas e barrigas das pernas, sua mão direita segurando a faca com que cometeu o dito parricídio, queimada com fogo de enxofre. E as partes em que será atenazado se aplicarão chumbo derretido, óleo fervente, piche em fogo, cera e enxofre derretidos conjuntamente. E a seguir, seu corpo será puxado e desmembrado por 4 cavalos, e seus membros e corpo consumidos ao fogo, reduzidos a cinzas, e suas cinzas lançadas ao vento. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o professor Daniel Cidade, eu sou professor de filosofia e estamos começando aí, né, a segunda aula do curso sobre vigiar e punir. Então já deixa o like, já se inscreve no canal, já ativa o sininho e vamos então desmembrar essa obra. O que eu li para vocês foi o primeiro parágrafo da obra Vigiar e Punir. Foucault chega com uma voadeira nas costas, Foucault chega descrevendo um suplício. E Foucault não para por aí, tá? Ele entra em mais detalhes. Ele diz que os 4 cavalos não são suficientes, é necessário colocar 6, é necessário cortar, desmembrar melhor as coxas porque não está saindo. Enfim, ele entra em detalhes bastante duvidosos, eu diria, acerca desse tipo de punição. Então, por que abrir com suplício, né? Um suplício é um tipo de punição. Vejam a data, 1757. Algo está acontecendo nesse tal de século XVIII, né? O século das luzes, o século do iluminismo. Esse tipo de punição penal chamada suplício está com os dias contados, embora esses dias contados ao longo do curso e além do curso vai ser problematizado. A gente vai pensar o presente com Vigiar e Punir e a gente vai estar um pouquinho além de Vigiar e Punir com um outro autor que é muito interessante para pensar essa questão das prisões, que é Loïc Wacquant, mas isso vai ficar para daqui a alguns meses, tá? Então o que é legal ressaltar aqui é a corporeidade dessa punição, né? Por mais que as punições de hoje em dia também sejam corpóreas, também tenham o corpo envolvido, a descrição ela não deixa dúvidas, né? É muito corpo, é necessário não só provocar, ostentar um sofrimento inimaginável, né? E ainda transformar esse corpo em cinzas, tá? Então é como se toda essa barbárie, que é um termo que eu não gosto, barbárie, porque vem de bárbaros, é um termo meio problemático, mas enfim, né? A palavra barbárie vem na nossa mente. É como se essa barbárie ela estivesse ostentando literalmente algo. E Foucault eventualmente vai trabalhar isso, tá? Embora não aqui no começo. Ela está ostentando aquilo que a gente chama do poder soberano, o poder daquele que governa, o poder daquele que manda. Para isso não basta que Damien morra, né? O corpo dele precisa ser reduzido a cinzas e jogado aos ventos, né? Mostrar o quão o objetivo é realmente deixar com que o corpo seja reduzido a nada, que fique clara a pequenez do corpo e a grandiosidade do poder. E é interessante que depois de narrar esse suplício, depois de fazer a gente entrar nesse mundo perverso, nesse mundo que causa certo desconforto ao nosso humanismo, né? Qualquer que seja a dose de humanismo que tenhamos, Foucault entra em algo chato. Foucault vai para 3 décadas depois para ler o regulamento da Casa dos Detentos de Paris, de Léon Fauché. Vamos ler só um pedacinho porque é muito chato. O dia dos detentos começará às 6 horas da manhã no inverno, às 5 horas no verão. O trabalho há de durar 9 horas por dia. Troca a página, estamos na página 11. Em qualquer estação. 2 horas por dia serão consagradas ao ensino. O trabalho e o dia terminarão às 9 horas no inverno, às 8 horas no verão. Ele está só falando trabalho nesse parágrafo, né? Depois ele tem um trabalho sobre o levantar ele se dá em silêncio. A oração da manhã é necessária. Um capítulo sobre o trabalho, um capítulo sobre a refeição, um capítulo sobre as escolas. Foucault está mostrando que
cada minuto, cada hora do tempo dos detentos em Paris está programado por um formulário. Qual que é o objetivo dele fazer isso, né? Dois tipos de penalidade, né? Para o parricida, para o Demians, e para os detentos de Paris, que estão separados por muito pouco tempo, historicamente falando, né? 3 décadas, 1757, então aí 1787, ele não dá a data certinha dos detentos, tá? Dá um aninho a mais, um aninho a menos, não faz muita diferença, 3 décadas aproximadamente. O que existe é uma mudança drástica no estilo penal. Como vamos punir aqueles que descumprem as ordens, aqueles que descumprem as leis? A gente está nesse século XVIII, né, que é o século do iluminismo, é o século da humanização. A gente está presenciando de fato uma mudança no tipo de punir. Os suplícios, eles vão desaparecer. Tá? E quando eles desaparecem, Foucault inclusive já deixa a dica aqui no começo, depois quando a lógica Foucaultiana for sendo melhor entendida, isso vai ficando mais nítido, mas Foucault vai dizer: existe certa ênfase na humanização, né? Paramos de fazer o que fazemos com Demians e começamos então com essa casa dos detentos, né? Onde cada hora é cronometrada, porque nos tornamos mais humanos. Eu não sei se eu preciso comentar que Foucault não acha que é bem assim, tá? O que existe para Foucault é uma mudança numa tecnologia de poder, de um poder inclusive menos eficiente, um poder que faz sentido dentro de um contexto, para um poder mais eficiente que faz sentido dentro de outro contexto. O conceito de eficiência também tem que ser bastante problematizado, porque eficiência para certos fins. E esses certos fins a gente vai entender melhor lá para o final do livro. O que acontece com esse desaparecimento dos suplícios é que desaparece o corpo como alvo central de punição. Não quer dizer que o corpo vai deixar de ser punido, quer dizer que ele vai deixar de ser o alvo central. Isso precisa ficar bem claro, porque se você vê as punições até hoje, né, o corpo está muito envolvido nelas, tá? Mas a ideia é que no suplício ele é o alvo central, na prisão ele é um pouco mais periférico. Foucault vai dizer que quando desaparece o suplício, a punição ela deixa de ser um espetáculo, ela deixa de aparentar, de ter essa função de espetáculo. Pelo contrário, quando ela começa a ser colocada como espetáculo nesse contexto que algo está mudando, né? A sociedade, as tecnologias de poder estão mudando, o próprio tipo de poder está mudando, a punição do suplício ela começa a se mostrar como parecida demais com o crime. De certa forma, ela ultrapassa o próprio crime em selvageria. O feitiço começa a virar contra o feiticeiro. O carrasco parece um criminoso, os juízes assassinos. E ao supliciado resta certo tipo de piedade, resta certo tipo até de vamos ouvi-lo, vamos começar a entender quem que é essa pessoa que está sendo supliciada, por que ela está sendo supliciada. Começa a existir certa problematização do que está acontecendo ali, e o que está acontecendo ali começa a se tornar insuportável. A punição ela vai começar a ser um pouco mais velada, né? Ela não vai para as praças públicas, ela não vai mais virar esse espetáculo que a gente já inclusive presencia em filmes, né? Histórias, etc. Tá? Ela vai ser mais entendida que a eficácia da punição ela se dá mais pela fatalidade, que é a certeza de ser punido, do que pela intensidade da punição. E é nesse contexto que o próprio conceito de punição começa a perder um pouco da sua legitimidade, tá? E começa a surgir um outro discurso. Nós não punimos mais para ostentar essa violência, nós não punimos mais para esse espetáculo, nós não punimos mais em nome deste poder que precisa ser ostentado. Nós punimos para reeducar. Nós punimos para corrigir. A palavra utilizada hoje, até hoje, né? Então, a palavra utilizada é para socializar. Nós punimos, nós colocamos as pessoas na prisão para socializá-las, ressocializá-las, na verdade, né? É uma pessoa que deveria ter sido socializada, mas ela não foi corretamente socializada. Por isso tornou-se um criminoso. E por isso precisamos de algo que ressocialize esse indivíduo. É quase como se existisse, Foucault vai dizer, uma vergonha de punir. É quando começa, então, né, ao sair o suplício, começa a surgir tanto as prisões, né, quanto o trabalho forçado,
tá? Que eles, embora eles tenham o corpo como alvo, né, eles não têm o corpo como alvo central. O alvo central é privar o indivíduo de sua liberdade. Pensem que no século XVIII, o século do indivíduo, o século do iluminismo, a liberdade é entendida como um direito e um bem, certo? É o século onde a gente começa a pensar na liberdade de maneira mais robusta, embora seja um termo que permeie boa parte da história da filosofia. Então é mais sobre tirar de você um direito, sobre tirar de você um bem, essa liberdade. A gente vai criar agora penas que, ao lhe tirar isso de alguma forma, por algum motivo, ressocializaria você. Então, na página 16, Foucault vai dizer uma frase que eu acho muito interessante. O castigo passou de uma arte das sensações insuportáveis a uma economia dos direitos suspensos. A arte das sensações insuportáveis, né? Quem viu, quem prestou atenção no suplício deve ter achado que deve ser uma sensação bastante insuportável. Agora é o seu direito que vai ser suspenso, tá? Não mais uma sensação insuportável. Você, portador de direito, ao cometer um crime, perderá esse direito. Claro que se você vive no Brasil, você sabe que em muitos momentos a prisão, tal como se encontra hoje, tem um pouco de sensações insuportáveis, né? É até interessante, né, ter lido na íntegra o suplício, porque se a gente fosse colocar no lugar das pessoas presas, né, ele vai pensar, bom, não é tão pouco assim essas sensações insuportáveis, né? Mas, bom, o suplício parece um pouco mais insuportável, por pior que sejam as prisões. Então, mas ainda assim, tá? Foucault está analisando um contexto específico. Foucault não está analisando o Brasil, né? Tem uma jogada em Foucault que ele faz um recorte e muitas vezes esse recorte ele pode ser ampliado para análise de outros contextos, mas é preciso que fique explícito que Foucault não está analisando esses outros contextos, tá? Então, entender o sistema punitivo, entender a prisão é ir além de vigiar e punir, tá? Então é um objetivo aqui, inclusive, mas vigiar e punir é a obra central para a gente entender esse momento, então, onde começa a se humanizar, né? Se humanizar com várias aspas, a pena, a penalidade, a punição, em nome de outra coisa, com outros objetivos, porque trata-se de outra tecnologia. Então Foucault vai dizer, um exército de técnicos substitui os carrascos. Guardas, médicos, psiquiatras, educadores, psicólogos, um exército de técnicos. Surge o que Foucault chama de utopia do poder judiciário. Página 16. Privar de todos os direitos sem fazer sofrer. Claro que essa utopia nunca vai ser atingida, né, gente? Página 17. Uma execução que atinja mais a vida do que o corpo. Agora não é tanto o corpo o alvo central, é a própria vida do indivíduo que está em pauta. É por aí que surge a guilhotina, né? Uma punição que mata. Eu sei que a gente não gostaria de morrer, mas com certeza uma guilhotina é uma maneira menos cruel. Inclusive, ela é vista no contexto em que ela surge como uma pena humanitária, né? Porque você está substituindo toda essa violência, todo esse espetáculo por uma simples morte que, não sei se é indolor aí, mas se for dolorosa, ela dura segundos, né? Porque cai ali, a cabeça vai embora e pronto. Então o que precisa ficar bastante fixado nessa aula, né? Foucault começa escrevendo um suplício, uma pena corporal extremamente ostentadora, extremamente dolorosa, extremamente insuportável, e 30 anos depois, quer dizer, num período de tempo muito curto, começa a surgir outra coisa, começa a surgir um poder que eventualmente a gente vai chamar de disciplinar, mas a gente não chegou lá ainda, um poder que as horas, né, o tempo, a mudança na alma do ser humano, a mudança na vida, né, ele tem o objetivo de atingir não mais tanto o corpo, embora atingir o corpo possa ser um meio para chegar a esse fim, ele tem o objetivo de atingir a vida do indivíduo, ele tem o objetivo de atingir a liberdade que é vista como um direito e um bem.
então você vai perder esse direito, você vai perder esse bem. Foucault está preparando, e a gente vai preparar com bastante calma, esse caminho para entender o que vem a ser essa prisão, o que vem a ser esse poder disciplinar, tá? E para isso a gente precisa entender o que tem antes, né? Então, não surge, as coisas não surgem do nada. É bastante Foucaultiano entender que as coisas não surgem do nada. E a gente tem que evitar uma coisa, a gente tem que evitar pensar se Foucault está querendo dizer que o suplício era melhor do que a prisão. Foucault está tentando ser o mais científico possível. Foucault vai sim fazer uma crítica da prisão, mas não é uma crítica conservadora, né? Uma crítica conservadora pensaria no passado, num passado mítico, num passado de uma tradição, num passado em que ele era melhor do que o presente, e de certa forma a gente precisa resgatar esse passado. Foucault é progressista, ele é um tipo bastante peculiar de progressista, mas ele é um progressista. Então ele está usando esse passado para a gente entender como a gente chega de X a Y, tá? O X é o suplício, o X é essa penalidade ostensiva, o Y então são as prisões, o Y é esse tipo penal que começa a reduzir, começa a colocar, inserir o corpo em um lugar bastante disciplinado, né? Um lugar onde você tem hora para acordar e tem hora para dormir, você tem hora para rezar, para trabalhar, para aprender alguma coisa e para, enfim, qualquer coisa na sua vida. Então, pessoal, é isso aí. Não se esquece de se inscrever e fazer todas aquelas coisas. E boa noite.